Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E estamos aí na nossa caminhada. Hoje vamos falar sobre a nossa série, as grandes religiões do mundo, né? As grandes religiões do mundo. Então, é uma série que eu trago para vocês, eu falo para vocês sobre algumas religiões que existem no planeta, né? E hoje vamos falar sobre o budismo, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais. Vejam, todo o material que vocês precisam para vocês estudarem para a prova de religião da segunda unidade está na ficha de estudos de vocês da prova de religião da segunda unidade. Então basta vocês pegarem a ficha de estudos de vocês e pegarem a atividade de revisão de religião. Então, a prova de religião de vocês está muito parecida, né, com a prova, com o teste de religião. Então, quem conseguiu tirar uma boa nota no teste de religião vai se dar muito bem na nossa prova de religião também. Tá certo, minha gente? Então, vamos lá falar um pouco sobre o budismo, né? E sobre o Buda. E eu acho que eu já falei algumas vezes para vocês, né, sobre o budismo. Eu tenho até aqui uma imagem, né, do Buda, o Buda Siddhartha, né, o Buda Shakyamuni, o Siddhartha Gautama, que é o Buda. E as pessoas pensam quando olham para essas imagens, né, de Buda e parece uma mulher, né? Na verdade, existem traços, né, femininos na imagem de Buda, porque associa a imagem feminina, né, os traços femininos, à delicadeza, à sensibilidade, à questão da compaixão, né, do carinho, do amor que a mãe possui, né? Por isso que muitas vezes a imagem de Buda tem essas características, né, femininas, porque a mulher em si ela tem essas características, né? A mulher, por ser feminina, ter a feminilidade, traços delicados, ela tem essa relação, né, com a compaixão, com o amor, né? Por isso que a imagem de Buda quase sempre é retratada assim, né? Aspectos femininos. Veja, os budistas são seguidores de Buda, né? Eu falei para vocês. Buda mostrou às pessoas como se libertar do ciclo da morte e da reencarnação. Porque o que a gente acredita, né, no budismo é que as pessoas elas voltam, né, a essa vida em corpos diferentes, na mesma alma, que chama-se reencarnação, para se purificar, para se limpar de erros que elas cometeram em vidas passadas. Isso a gente chama de reencarnação. Então é um ciclo que todos nós acabamos cumprindo, o de morrer e renascer. Mas quando nós entendemos que as coisas materiais, os bens materiais, não são as coisas mais importantes desta vida, nós alcançamos a chamada iluminação e nós nos libertamos deste ciclo de morte e reencarnação. Então o Buda teria alcançado essa libertação, né? E teria guiado os seus discípulos para que eles pudessem compreender esse caminho, né, que ele trilhou em vida. Veja, Buda não é um Deus, ele é um guia espiritual que orienta, né, as pessoas nessa vida. O culto budista implica prestar uma homenagem a Buda. Então, prestam homenagem a Buda, não se adora Buda. Se presta uma homenagem a Buda, se venera a imagem dele, se tem reverência, respeito, né? Um budista pode também seguir outra religião e viver de acordo com os preceitos budistas. Para um budista, a meta mais importante é observar os 8 caminhos, que significa compreender plenamente as verdades budistas, levar uma vida correta e evitar trabalhos que prejudiquem as outras pessoas. Dessa forma, os budistas esperam alcançar uma reencarnação favorável após a morte, ou mesmo atingir a iluminação, um estado de pureza espiritual completamente livre das preocupações mundanas e do ciclo da reencarnação. Quer dizer, as 8 nobres verdades,
que o budismo fala é não matar, não prejudicar o próximo, não roubar, não fazer o mal, não ter inveja, não falar mal do próximo. É muito parecido com os 10 mandamentos, né, da Bíblia. É muito parecido. Essas são as 8 nobres verdades do budismo. O budismo ele hoje está em grande expansão, né, crescendo rapidamente. Hoje no mundo existem mais de 350 milhões de budistas. Os maiores países budistas são a China, o Tibete, o Japão, o Sri Lanka, o Vietnã, a Mongólia, o Camboja. Esses países são os países que têm uma grande concentração, né, de população budista, né? Então veja que é uma população grande, né? Chega a se comparar quase com o cristianismo, né? Veja, Buda ele nasceu no século V ou século VI depois de, aliás, antes de Cristo. Buda nasceu no século V ou VI antes de Cristo, quer dizer, teoricamente, Buda ele é mais velho, o budismo é mais antigo do que o cristianismo. O budismo surgiu 500 anos antes do cristianismo. Siddhartha nasceu numa família indiana de posição social elevada. O pai de Siddhartha era um rei, né? Era o rei da tribo dos Shakya, uma tribo da Índia. Ele era considerado, o Siddhartha, futuro líder do seu povo e parecia destinado a uma vida de privilégio e luxo. Mas ele abandonou a riqueza para levar uma vida religiosa em busca da iluminação, a fim de libertar-se do ciclo da morte e reencarnação. Buda ensinou às outras pessoas como viver para atingir igualmente a iluminação. A religião budista se baseia em sua vida e ensinamentos. É interessante que quando você fala do budismo, alguns desenhos, né, alguns programas, às vezes retratam Buda e mostram Buda, né? Em Cavaleiros do Zodíaco, não sei se vocês já perceberam, Shaka, né, Shaka de Virgem, o Cavaleiro de Ouro de Virgem, das 12 casas do Zodíaco, lá em Senseia, Cavaleiro do Zodíaco, o Shaka, ele é o homem mais próximo de Deus, né? Então, Shaka, ele seria aquela pessoa mais próxima de Buda. Inclusive, na saga, né, na saga de Hades, né, no santuário, Shaka conversa, né, com Buda. É bem interessante. Existe também um autor de um mangá chamado Osamu Tezuka, que ele escreveu um mangá chamado Buda, né? Então, é um mangá que conta a história, né, de Buda, quando Buda nasceu, né? E é bem interessante, que mostra quando Buda nasceu, né? A história dele. E aí é bem interessante mesmo esse mangá. Então veja, muitas lendas envolvem o nascimento de Buda, né? Existe uma lenda que diz que a mãe do Buda, a mãe de Siddhartha, antes dele ser Buda, ele era chamado de Siddhartha, era o nome dele, Siddhartha Gautama. O príncipe Siddhartha, né? O príncipe Siddhartha. Então, a mãe do príncipe Siddhartha teve um sonho. Nesse sonho, ela viu um elefante branco muito bonito, grande, parecia um anjo, que entrou no útero dela, entrou no ventre dela. E aí, no sonho, ela vê esse elefante branco entrando no útero dela, no ventre dela. Por que um elefante branco? Antigamente, na Índia, o elefante branco era um símbolo de um mensageiro de Deus. Então, o elefante branco simbolizava a pureza, a purificação, o mensageiro de Deus, o enviado de Deus, um anjo que veio ali se comunicar com as pessoas. Então, o elefante branco tinha um grande significado. E ela teria sonhado com esse elefante branco entrando dentro do útero dela, e ali, 10 meses depois, nasceria o filho dela, o príncipe Siddhartha. O Buda demorou 10 meses, gente, para nascer, não foi 9, foi 10. Diz a história, e assim que o Buda nasceu, ele ficou de pé, caminhou 7 passos e levantou a mão para o céu. A criança, né, teria
caminhado 7 passos e levantado as mãos para o céu. O Buda, ele renunciou à sua vida, todas as riquezas que ele tinha, todos os bens materiais, viveu uma vida como um monge, né? Aqueles homens que não tem nada, né? Se desapegam de tudo para encontrar respostas nessa vida. Buda buscava respostas para o sofrimento, né? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas nascem? Por que as pessoas ficam doentes? Por que as pessoas sofrem, né? E envelhecem? E Buda, depois de uma longa e profunda meditação, ele sentou embaixo de uma árvore. E depois de muito tempo ali sentado debaixo daquela árvore, ele atingiu um estado de completo entendimento a respeito da morte e do sofrimento. Quando ele entendeu, né, que não precisava ter medo nem da morte nem do sofrimento, ele alcançou a iluminação, deixou de ser Siddhartha Gautama e se tornou o Buda, o iluminado. Então, Buda, ele tem como objetivo nos guiar, né? Guiar os discípulos de Buda para o caminho da iluminação, para que nós possamos compreender que a vida, ela não é feita de sofrimentos, né? Os sofrimentos estão presentes na nossa mente, mas nós somos capazes de nos libertar e alcançar a iluminação. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que eu passo para vocês hoje, né? Estudem para a prova de religião, pela ficha de estudos de vocês, né? E pela atividade de revisão. Tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, minha gente.